Então, queridos, antes de começar, eu quero fazer mais uma oração. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, humildemente estamos aqui como teus filhos. Nós estamos aqui a convite para falar de um assunto polêmico, mas que, embora muitos pensem que a Bíblia não fala nada sobre isso, vamos descobrir que o Senhor tem sim orientações em tua palavra, a Santa Bíblia, sobre como agirmos em relação aos adornos e às joias. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim, sobre os meus irmãos e irmãs, que ao estudarmos a tua palavra, o Espírito Santo fale alto ao nosso coração. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Então, a verdade sobre adornos e joias é o capítulo 6 do livro que eu escrevi sobre princípios, hábitos e costumes. Esse livro está em PDF, ainda não foi publicado, não pretendo publicar, mas vou colocar à disposição de todo mundo em PDF, o livro virtual. Então, as figuras proféticas usadas por Deus para representar a igreja fiel na Bíblia, e a figura que Deus usa na Bíblia para representar a igreja apóstata, é uma forte evidência de como Deus abomina o uso das joias, das pérolas, e estes exemplos que a Bíblia nos deu, falando da igreja pura e da igreja apóstata, tem um objetivo, tem um propósito. O uso das joias, dos adornos, muitas vezes causam admiração, autossatisfação, despertam elogios e, sendo também ostensivos, indicadores de riqueza ou de status, alguns argumentam que esse é um assunto que está na gray area. Gray area é a área, não é? Aquela faixa cinza. Tem o lado branco e o lado negro. Ou seja, o lado branco é o assim diz o Senhor, e o lado preto é o assim diz Satanás. Mas no meio dessas duas áreas, a de luz e a das trevas, tem uma área chamada de área cinza, porque o cinza é o preto misturado com o branco, produz o cinza. Então, nesta faixa chamada gray area, a maioria vive nesta área. A maioria compra um terreno nessa localidade e vive aqui. Os filhos fiéis remanescentes de Deus, eles vivem no reino da luz, no assim diz o Senhor, que é a área branca, da luz. Os ímpios vivem na área das trevas, no assim diz Satanás. Mas milhões e milhões de filhos de Deus dentro da igreja, eles vivem na área cinza. Eles não estão no assim diz o Senhor, mas também não estão no assim diz o Satanás. Eles estão numa área cinzenta, onde as coisas não se definem bem. Alguns dizem que a questão de adornos e joias pertence a esta gray area, onde tudo depende do que você acha, do achismo. Dizem, não existe um assim diz o Senhor. Neste caso, o uso de joias era simplesmente considerado como uma questão cultural. Existem culturas que condenam até mesmo o uso da aliança. Você sabe que nós, brasileiros, usamos o quê? Usamos a aliança, não é? Mas existem culturas, por exemplo, a cultura hispana, ela condena até mesmo a aliança. Um dia eu fui convidado por um pastor amigo meu para pregar numa igreja hispana, quando estava nos Estados Unidos. Eu sempre estava pregando em igrejas hispanas. E dentro do carro, quando estava indo para a igreja, o pastor amigo falou: Samuel, não me leve a mal, mas será que você poderia tirar a aliança? Não me leve a mal, é que os brasileiros usam, mas os hispanos não usam. E se você ficar de aliança lá no púlpito, não vão prestar atenção no seu sermão, eles vão ficar prestando atenção na sua aliança. Eu não discuti com ele, simplesmente tirei a aliança, porque o propósito meu era exaltar Jesus e pregar a palavra de Deus. Esse é um assunto que nós não vamos entrar em discussão.
Então eu me recordo que quando eu estava fazendo o doutorado na Andrews, eu me recordo que na Universidade Andrews, durante o programa doutoral, o professor usou 2 períodos de classe. 2 períodos de classe só para falar do assunto, discutir o assunto da aliança. Porque o americano geralmente não usa aliança. Então, como brasileiro ali naquela classe, na Andrews, eu fiquei me perguntando, qual é o problema de usar a aliança? E foi essa a pergunta que eu fiz no meio daquela discussão em classe. Na cultura brasileira, tirar a aliança ou se negar a usar a aliança é considerado um ato de infidelidade. Se o cônjuge for visto sem aliança, já começam a perguntar, o que aconteceu? Será que estão se separando? Será que brigaram? Uma das cenas mais típicas quando os casais brigam é na hora da raiva jogar a aliança no chão. Por aí você vê como é a cultura brasileira. O que a Bíblia fala sobre a aliança? Na minha compreensão, na minha sincera compreensão, eu entendo que a Bíblia não fala nada sobre a aliança em si. No entanto, muitos colegas americanos que estavam lá naquela classe na Andrews colocaram a aliança como adornos e joias condenados pela Bíblia. Respeita-se, não é? Respeita-se o pensamento de cada um. Mas o que diz Ellen White? Ellen White, indagada sobre o assunto das alianças, ela escreveu o seguinte, isto está no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 601. Nos países em que o costume for imperioso, não temos o encargo de condenar os que usarem sua aliança, que o façam caso possam fazê-lo em boa consciência. O que ela está dizendo, nos países em que o costume é usar a aliança, não temos o encargo de condenar os que usarem sua aliança. Então, queridos, é uma questão cultural. Na mentalidade de Ellen White e na nossa mentalidade também, é uma questão de cultura, usar a aliança ou não. Quem usa, não condene aquele que não usa, e o que não usa, não condene aquele que usa. Dá para perceber claramente que a aliança é uma questão cultural e que não se aplica ao mundo todo. Não é um princípio. O que nós entendemos por princípio? Princípio é algo que se aplica ao mundo todo, a todas as pessoas, em todos os tempos. A aliança não pode ser aplicada no mundo todo, todas as pessoas, em todos os tempos. Então, fica na questão de cultura e não de princípios. E quanto aos brincos? Quanto aos colares? Quanto aos anéis? Quanto às pulseiras, os braceletes, os colares, piercing? Seria uma questão cultural? Ou a Bíblia fala sobre adornos e joias? Então vamos para a Bíblia, não é? Vamos para a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 35. Gênesis capítulo 35, vamos ver então os versos 1 até o verso 4. Gênesis 35 e os versos 1 até o verso 4. Aqui diz: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste diante da face do teu irmão Esaú. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirem os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se, mudem os seus vestidos. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram para Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, ou seja, os brincos que estavam nas suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. O que a Bíblia está dizendo é que quando Jacó entendeu o chamado de Deus para uma reforma através da remoção dos deuses estranhos, a Bíblia deixa claro aqui que os deuses estranhos
eles tinham esses deuses nas suas mãos e nas suas orelhas. Ou seja, quando Jacó levou a sua família de Siquém para Betel, a fim de realizar uma reforma espiritual, construindo um altar no mesmo local onde Deus lhe aparecera quando fugia do seu irmão Esaú, por um tempo Jacó tinha tolerado os ídolos e as joias, os adornos na família. Provavelmente isso incluía os ídolos que Raquel roubou do seu pai, conforme diz Gênesis 31:19, bem como as joias e tesouros que os filhos de Jacó tinham saqueado da cidade de Siquém. Eles saquearam a cidade de Siquém e pegaram lá muitas joias e ouro, como diz Gênesis 34, versos 27 a 29. Mas ali houve uma reforma no meio da família de Jacó, e eles enterraram os ídolos que eles tinham nas mãos e nas orelhas. Indo para a palavra de Deus também em Êxodo capítulo 33, eu dou muito valor à Bíblia, não ao que eu penso, não ao que eu acho, mas o que Deus diz. E nós estamos fazendo aqui um estudo bíblico. Este não é um sermão, este é um estudo bíblico sobre o que Deus fala sobre adornos e joias. Nós lemos Gênesis 35, verso 1 a 4, e agora nós vamos ler Êxodo 33, versos 1 até o verso 6. E disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua semente a darei, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Estão percebendo? Eu não subirei no meio de ti, porquanto és um povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Nenhum deles colocou sobre si os seus adornos. Se você for ao dicionário, vai perceber que atavios são adornos, são joias, são pendentes, são colares, são brincos, são braceletes. E aqui diz que quando o povo ouviu Deus dizendo que não mais andaria no meio deles, porque eles eram um povo teimoso, eles então tiraram de si os atavios, ou seja, a consciência acusou. A voz da consciência daqueles que amam a Deus, a voz da consciência é o Espírito Santo falando. A consciência acusou, e eles tiraram de si os adornos de ouro, os atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: povo obstinado és, se um momento subir no meio de ti, te consumirei, porém agora tira de ti os teus atavios. É Deus que está falando, não é o pastor Samuel falando, não é um achismo, é Deus falando. Tira de ti os teus atavios, ou seja, os teus adornos, teus braceletes, teus brincos, teus colares, para que eu saiba o que hei de te fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios, se despojaram dos seus adornos. Aonde? Ao pé do monte Horebe, ou seja, no monte Sinai. Êxodo 33, versos 1 até o verso 6. Na semana passada, a lição da escola sabatina deste trimestre estudou exatamente aqui o capítulo 33 de Êxodo. E interessante, na lição ficou de forma muito nítida que intencionalmente o autor da lição pulou o capítulo 33, versos 1 até o verso 6. Simplesmente não citou. Ele citou o capítulo 33 a partir do verso 7. E eu me perguntei, por quê? Por que a reforma requerida por Deus? Por que a reforma exigida por Deus no meio do povo de Israel? E mencionado aqui no capítulo 33, verso 1 até o verso 6, quando Deus disse: tira de ti os teus adornos, tuas joias de ouro, teus atavios,
para que eu saiba o que hei de te fazer? Por que foi removido isso da lição? Graças a Deus não foi removido da Bíblia. Queridos, nós temos aqui o chamado de Deus para uma reforma, para a santificação. Na reforma operada por Jacó e na reforma operada por Moisés, Deus pediu que removessem as joias e Deus foi categórico quando disse: eu não subirei no meio de ti. E o povo entendeu o recado de Deus, entristeceram-se e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. O contexto era a grande apostasia que ocorreu enquanto Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos. O povo se prostituiu adorando o bezerro de ouro. Cansados de esperar por Moisés e desejosos de ter um Deus visível para ir adiante deles, no lugar de Moisés, alguns israelitas trouxeram seus ornamentos de ouro e Arão fez um bezerro de ouro, usando o ouro que eles trouxeram. Enquanto ainda no monte, Deus advertiu Moisés da apostasia no arraial. Ele, ao descer, encontrou o povo dançando e gritando ao redor do bezerro de ouro. Para mostrar desdém pela rebelião deles, Moisés quebrou as tábuas de pedra na presença do povo, significando com isso que o povo havia quebrado o concerto com Deus. Moisés então destruiu o bezerro de ouro com fogo, e então Moisés subiu novamente no monte Sinai para suplicar que Deus perdoasse o pecado do povo. Deus assegurou a Moisés de que ele permaneceria leal à promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Introduziria o povo na terra de Canaã, mas disse que ele mesmo não mais iria andar com eles. Quando os israelitas souberam que não mais teriam a presença de Deus, eles se arrependeram. E o que fizeram? Mostraram arrependimento. Fazendo o quê? Êxodo 33:4, ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, seus adornos. Em resposta ao arrependimento de Israel, Deus reconsiderou sua decisão, mas exigiu que os israelitas dessem prova do arrependimento, removendo permanentemente seus ornamentos. Por isso, Êxodo 33, verso 5 diz: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. E a resposta do povo foi no verso 6. Então o povo, os filhos de Israel, se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Literalmente, do monte Horebe em diante, o povo de Deus rompeu com as joias. A história sugere que os penitentes israelitas reconheceram que os seus ornamentos e atavios eram um sério obstáculo na reconciliação com Deus. No Monte Horebe, eles descontinuaram o uso das joias. Esta experiência é similar à de Jacó e sua família em Siquém, antes de chegarem a Betel. No passado, meus queridos, no passado, os ídolos eram comumente usados como ornamento, da mesma forma como hoje. As joias ainda são usadas muitas vezes como ídolos. Por exemplo, nos países católicos, santinhos de ouro são usados como joia. Cruz de ouro, coração de Jesus ou coração de Maria, mãozinha de ouro, meia-lua, sol, estrela. As joias sempre têm algum simbolismo, assim como também as tatuagens. Alguns comentaristas entendem que os brincos eram em si mesmos amuletos. Alguns comentaristas entendem que os brincos eram em si amuletos, isto é, pequenos ídolos usados como ornamentos. Com frequência, o povo vestia aquilo que adorava. Repito, com frequência, o povo vestia aquilo que adorava. Na enciclopédia sobre o conhecimento religioso está escrito assim: uma joia era ao mesmo tempo um amuleto. De acordo com a antiga mentalidade oriental, metais e pedras preciosas pertenciam a certos deuses do mundo mineral e possuíam, portanto, um misterioso poder mágico.
Além disso, qualquer bijuteria que chama a atenção para si mesmo impede que a atenção se focalize na pessoa que a está usando e assim serve como proteção contra maus olhares. Por causa disso, cada pessoa no Oriente usa uma abundância de joias. Sinais desta superstição são encontrados no Antigo Testamento. É evidente de que os ornamentos nos camelos dos midianitas eram amuletos, mencionado em Juízes capítulo 8, verso 21. Ali diz que os ismaelitas tinham um costume de usarem joias, amuletos nos seus camelos. Isto eu retirei da Enciclopédia do Conhecimento Religioso, publicada em 1970, no volume 4, página 5. Em muitos cultos da Nova Era, e também em muitos cultos satânicos, os adeptos usam objetos que eles adoram. Usam amuletos, talismãs e várias outras espécies de ornamentos. Geralmente a função destes artigos é desviar maus espíritos e feitiços. Isto na Nova Era e também no satanismo. A passagem que nós queremos ler com vocês agora, ela está em Isaías capítulo 3. Todos os que puderem abrir, podem abrir em Isaías capítulo 3 e vamos ver então o verso 16 a 26. Isaías capítulo 3 e os versos 16 a 26. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando, ou seja, rebolando, né? E cascabelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas, e as luetas, os pendentes, e as manilhas, e os vestidos resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, os braceletes, as cadeias, as caixinhas de perfumes e as arrecadas, ou seja, os brincos, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa e os mantos e as coifas e os alfinetes, os espelhos e as capinhas de linho finíssima e as toucas e os véus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor? E por cinto uma corda, e em lugar da encrespadura do cabelo, calvície, e em lugar da veste larga, cilício, e queimadura em lugar de formosura. Então, aqui está em Isaías capítulo 3, versos 16 a 26, uma condenação divina ao uso excessivo de adornos. Você cuidar do seu rosto não é pecado, você pentear o cabelo não é pecado, mas quando você dedica exageradamente tempo para isso, e quando você faz coisas que chamam a atenção, então você está partindo para a idolatria. Roupas luxuosas, ornamentos revelam o orgulho interior. Alguém disse, e o relógio? Se você usa um Rolex, você quer aparecer, você está gastando dinheiro naquilo que não é pão, porque o Rolex custa milhares de dólares. Você pode usar um relógio útil para você e barato, não precisa ser desperdiçar dinheiro. Existem coisas úteis que nós usamos e existem coisas inúteis, usadas somente para despertar admiração e autossatisfação. Deus aborrece o orgulho manifestado através do uso de joias. Isaías 4:4, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, ou seja, é o aborrecimento de Deus quanto aos adornos. As ricas mulheres judias adornavam o corpo da cabeça aos pés, com caríssimos ornamentos para se fazerem bonitas, mas Deus viu nisso o orgulho interior. Isaías 3, 16 a 23. Agora, eu convido você para ler também 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, e o verso 4. Aqui está a recomendação de Deus. A recomendação de Deus, nós lemos no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento, capítulo 3 de 1 Pedro, capítulo 3, verso 4.
o verso 3, né? 3 e 4. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. O incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Isso é o que Deus valoriza. Em Juízes capítulo 8, verso 24, menciona que os ismaelitas, não os israelitas, mas os ismaelitas, descendentes de Ismael, eles usavam adornos como amuletos. Juízes 8, 24, e disse-lhes mais Gideão: uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. A leitura de Juízes 8, 24 sugere que o uso de pendentes de ouro era uma característica dos ismaelitas e não dos israelitas. O que a Bíblia está dizendo é que as joias são um sinal ou marca do povo do mundo e não uma marca do povo cristão. Os familiares de Jacó tinham adotado o estilo de vida idólatra dos pagãos, mas finalmente Jacó os levou perante Deus em Betel para fazer uma reforma e a expiação dos pecados deles. Assim fez também Moisés com o povo de Israel no Monte Sinai. Estes exemplos contêm valioso princípio para os cristãos ainda hoje. Se nós desejamos experimentar uma purificação interior do nosso passado pecaminoso e desejamos ter uma experiência com Deus semelhante à de Jacó, de Moisés e o povo de Israel, precisamos remover todos os objetos de idolatria, incluindo correntinhas, brincos, anéis, pulseiras e colares. Para ter certeza de que não voltaremos atrás, é prudente se desfazer permanentemente das joias em vez de guardá-las como lembrança. Uma vez eu batizei uma jovem nos Estados Unidos, uma jovem muito amiga nossa, de uma família muito amada por nós, e esta jovem usava brincos antes do batismo, e quando nós estudamos a Bíblia com ela e conversamos, ela deixou de usar os brincos e foi batizada. Mas depois do batismo voltou a usar. E um sábado de manhã, quando ela estava colocando os brincos, ela estava no quarto se arrumando, se enfeitando para ir à igreja, colocando os brincos, ela ouviu a voz de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, por que Jesus iria falar com esta jovem exatamente no momento em que ela estava colocando os brincos na orelha? E ela ouviu a voz de Jesus falando: Jesus não gosta dessas joias. Jesus não gosta das joias. Ela parou por um momento, foi até a cozinha e falou para a mãe dela: mãe, eu estava no quarto colocando minhas joias, eu ouvi a voz de Jesus falando: Jesus não gosta das joias. Ela ficou pasmada na frente do espelho, pois a voz era real. Queridos, outra experiência é a experiência da minha filha, Evelyn. Ela estava estudando na Universidade Andrews. Quando nós saímos da Andrews e fomos para Richmond, Virgínia, ela ficou na Andrews estudando. Depois de alguns meses, a nossa filha Evelyn veio nos visitar em Richmond, Virgínia. Minha esposa notou que ela tinha furado uma das orelhas e ali tinha um brinquinho. Eu não notei. Primeiro que eu não sou de detalhes, eu não percebo detalhes. Outra coisa porque estava coberto pelo cabelo dela. E a Leila disse: Samuel, a Evelyn furou uma orelha e colocou um brinquinho. Por favor, por enquanto não fale nada. Vamos só orar por enquanto. Continuamos orando. E na próxima vez que ela veio nos visitar, ela estava com um brinco nas duas orelhas. Eu disse para a Leila: a oração está funcionando. Ela está aumentando o uso das joias em vez de diminuir. Mas nós continuamos orando e jejuando. Não só orando, mas também jejuando. E um dia pela manhã, ela desceu do quarto sem nenhuma joia. E eu perguntei:
que aconteceu, filha? Onde estão as joias? E ela me disse: estas joias não me fizeram mais feliz e eu decidi não usar mais. Elas não me fizeram mais feliz. Mais tarde ela me contou o que tinha acontecido. Ela disse: eu guardava as joias numas gavetinhas no canto do meu quarto. Todas as joias estavam guardadas dentro das gavetinhas no canto do quarto. E cada vez que eu entrava no quarto, aquele canto era escuro. Mesmo com as luzes acesas, aquele cantinho do quarto era escuro. Isso me chamou muita atenção, ela disse. Começou a me incomodar. Então disse ela: eu tive um sonho. E esse sonho foi Deus que me deu. Sonhei que Jesus estava voltando. Ele estendia a mão para mim, mas eu não conseguia agarrar a mão de Jesus porque as minhas mãos estavam cheias de joias. Jesus começou a subir, e eu estava desesperada sem saber o que fazer com as joias. Jesus começou a subir e eu não conseguia pegar na mão de Jesus porque estava com as mãos cheias de joias. Acordei assustada e agradeci a Deus pelo sonho que Ele me deu. Jesus me convenceu de não mais usar joias. A Leila e eu dissemos: aleluia! Orações e jejuns realmente funcionam. Não só orações, mas orações e jejuns fazem milagres. E então minha filha nunca mais usou joias. Foi Deus que a convenceu, o Espírito Santo. Louvamos a Deus por isso. Lembro-me da esposa de um ancião que insistia em usar brincos. Ancião da igreja, e a esposa insistia em usar brincos. Eu já tinha feito um estudo com a igreja sobre o tema das joias, mas ela não tirava os brincos. E era a esposa do ancião. Eu fiz disso um assunto de oração. Comecei a orar. Um dia, e ela morava nos Estados Unidos, um dia ela viajou para o Brasil visitar os familiares, e quando abriu as malas, sentiu falta das joias. As joias tinham sumido da mala. E então ela pensou: isso é coisa do pastor Samuel. Quando voltou de viagem, não estava usando mais os brincos. E eu perguntei para ela: você não está mais usando os brincos? Então foi quando ela contou a história de que os brincos sumiram da mala. E que ela disse: isso é uma coisa que tem a ver com o pastor Samuel. Realmente eu estava orando para Deus fazer alguma coisa, e Deus fez. Numa outra ocasião, eu estava dando estudos bíblicos para uma senhora, e ela começou a frequentar a igreja e se preparar para o batismo. Mesmo depois de ler os textos bíblicos que condenam o uso das joias, ela continuou usando as joias. Quando chegou o momento de preencher a ficha batismal, eu expliquei para ela a necessidade dela abandonar o uso dos brincos, das pulseiras, das correntinhas. E então ela explicou: pastor, o meu pai é joalheiro, e todas as joias que eu tenho foram feitas por ele, especialmente para mim. Então eu não posso deixar de usá-las. Seriam um descaso para com o meu pai. Com aquela determinação de continuar com as joias, ela sugeriu adiar o batismo. E adiou, e infelizmente deixou de frequentar a igreja. As joias eram muito mais importantes para ela do que Jesus. Alguns dizem que as joias são coisas simples, inofensivas, e que não veem como elas poderiam bloquear o seu crescimento espiritual. Minha resposta é: se as joias fossem tão simples e inofensivas, as pessoas não teriam tanta resistência em abandoná-las. Imagine o sacrifício que Jesus fez para nos salvar. E nós muitas vezes achamos que é um preço muito alto deixar de usar as joias. Isso ocorre quando o amor a Jesus é menor do que o nosso amor pelas joias. Deus colocou na Bíblia vários episódios que mostram o seu aborrecimento, o seu desprazer em face da apostasia do seu povo. Quando se afastavam de Deus, voltavam a usar joias. Eu tenho uma dezena de histórias de pessoas que tiraram as joias para serem batizadas e depois de 1 ano ou 2 voltaram a usar as joias. Ou seja, passou o primeiro amor, voltaram a uma vida
morna, de mornidão. Por que acontece isso? Quem não está crescendo, está morrendo. Quem não avança no processo da santificação, regride. É a tal semente que caiu entre as pedras e logo nasceu, mas porque não tinha terra profunda, vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Não é só aceitar a Jesus como Salvador, mas é continuar aceitando a Jesus cada dia como nosso Salvador. A festa do casamento é linda, mas o difícil mesmo é permanecer casado. Casar é fácil. Aceitar a Jesus é fácil, mas permanecer em Cristo custa, porque tem que ter comunhão diária. E tendo comunhão diária, tendo o batismo diário do Espírito Santo, nós não vamos voltar para as joias. Pode ser que alguém esteja desejando mais evidências bíblicas, mais versos da Bíblia. É bom lembrar aquele provérbio que diz que para o sábio uma palavra basta. Devemos lembrar que nem Jesus, com todos os seus milagres, conseguiu convencer os principais dos sacerdotes e líderes da nação. Mesmo a ressurreição de Lázaro, morto de 4 dias, foi suficiente para convencê-los de que Jesus era o Messias. Por quê? Se não houver uma sincera busca pela verdade, nada e ninguém poderá nos convencer de nada. Quão relevante, quão importante é a experiência de Israel para nós hoje? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 11, ora, tudo que isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para nosso aviso, para quem já são chegados os fins dos séculos. A experiência de Israel registrada na Bíblia é para nossa advertência. Geralmente nós adoramos aquilo que usamos. Jezabel é um símbolo de sedução e apostasia. E a Bíblia diz, em 2 Reis, capítulo 9, verso 30, 32, 33, ninguém coloca o nome de Jezabel na sua filha, porque na Bíblia é uma má mulher. E Jeú, a Bíblia diz em 2 Reis 9, verso 30, Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele, então disse ele, lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e ele a atropelou. Queridos, se bem que não haja objeção nenhuma a uma maquiagem leve, Jezabel entrou para a história como um símbolo da mulher e da igreja apostatada. As cores fortes, seja nos olhos, as cores fortes, seja nas unhas, as cores fortes, sejam nos lábios, não agradam a Deus, pois nós temos que ser discretos. Não poderemos tornar estas coisas como símbolos da nossa apostasia. Falando da apostasia do povo de Israel, Ezequiel capítulo 23, fala de 2 mulheres, a Olá, que é Samaria, e a Olibá, que é Jerusalém. E então a apostasia com os outros amantes é descrita nestas palavras, por amor deles te lavaste, coloriste os teus olhos e te ornaste de enfeites. Ezequiel 23, 40, sinal de apostasia. E puseram braceletes nas suas mãos e coroas de esplendor nas suas cabeças. Ezequiel 23, 42, sinal de apostasia. Jeremias usa semelhantes palavras para descrever a apostasia do povo de Deus. Em Jeremias 4:30, agora, pois, que farás, ó assolada, ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com antimônio, debalde te farias bela, os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Os exemplos citados do Antigo Testamento revelam que as mulheres que pintavam seus olhos e se vestiam de adornos sempre estavam tentando seduzir homens e adulterar com eles. Esta é uma palavra de advertência para o povo de Deus hoje, está na Bíblia. Então, meu querido irmão, no livro do Apocalipse, João traça um paralelo entre 2 tipos de adornos, usando o simbolismo de 2 mulheres, em Apocalipse 12 e Apocalipse 17. Em Apocalipse 19, versos 7 e 8, nós lemos, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória,
porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Somente isso, linho fino, puro e resplandecente. O contraste entre as duas mulheres, a que representa o povo de Deus e a que representa a igreja apóstata, está muito nítido. O contraste é muito nítido, porque em Apocalipse 17, verso 4 a 6 diz: e a mulher estava vestida de púrpura, a prostituta, de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Queridos, quem é que nos representa? A mulher pura, vestida de linho fino, puro e resplandecente, ou a mulher de Apocalipse 17, toda enfeitada de joias, pérolas e ouro? Que Deus nos ajude, meu querido irmão. Que Deus nos ajude. 1 Timóteo capítulo 2, versos 9 e 10. Que do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, com modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Este é o conselho de Paulo, 1 Timóteo 2, 9 e 10. E o conselho de Pedro, 1 Pedro 3, 1 a 4. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro. Começamos com Gênesis, fomos até Apocalipse e terminamos agora com Pedro. Queridos, o mandamento de Deus, através de Paulo, diz que deveremos ser modestos, decentes e de bom senso. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, entregou para morrer por nós, merece o nosso amor, merece nosso coração, nosso tudo. E Deus quer nos santificar. Deus quer nos separar do mundo como um povo separado, santo, para Ele. Para que as pessoas olhando para você mulher, para você homem, vejam em vocês Jesus. A santidade de Jesus escrita na nossa testa. Santidade ao Senhor. Seguindo os padrões do céu, não os padrões do mundo. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Deixe-me orar com vocês. Pai querido que estás nos céus, obrigado pela orientação da Tua palavra. Este é um assunto polêmico, mas ele é bíblico. Desde o Gênesis até o Apocalipse, o Senhor deixa claro que o Senhor não aprova os adornos de ouro, as ostentações. O Senhor quer homens e mulheres de caráter puro, homens e mulheres que formam o teu povo, que serão vestidos simplesmente de linho fino, puro e resplandecente. Veste-nos com a justiça de Cristo, batiza-nos com o Espírito Santo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fiquem com a paz de Jesus.